Muito bem, gurizada, esse é o Follow e Disse. Eu sou Patrick Martins e o cara que inventou o trabalho não tinha nada pra fazer. Tô aqui com meu amigo... E aí galera, sou Lúcio Pacheco, chegando mais uma noite aí pra animar vocês. Noite, dia, tarde, não importa a hora que vocês estão escutando, estão vendo a gente. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente. Vamos deixar ele se apresentar aqui. Daí galera, falou e disse. Falou e Disse. Zé Pereira, Zé do Aspecto, Zé Leiteiro, conforme a ocasião. Né? A pedido, lenda da cidade, da região. Isso aí, gente. Bom demais estar aqui com vocês, participar desse baratão que é o programa. Esse podcast Falou e Disse. Muito feliz, muito contente. Pô, tamo aí. A gente também tá muito feliz. Cabeça. Muito feliz mesmo. Bem legal. A gente tava falando aqui de universo geek, né? De estar aqui no bastidor e essa coisa que hoje em dia a gente vê falar no nosso tempo era os nerds, né? Hoje eles ganham um nomezinho mais chique, são geeks. Geeks. Que ficou um universo também um pouco mais abrangente, né? Sim, É que vai para os universos do gibi, Dos dos filmes, das trilogias, né? Até na própria música, na forma de se vestir e tal. E é muito cultural daquilo que a gente veio aprendendo e vendo nas telas, né? Principalmente do início dos anos 70 para cá, essa revolução de comunicação enorme, né? Eu achei que o avanço da tecnologia cinematográfica foi incrível de conseguir não materializar, porque é filme, mas de trazer para a tela aquilo que a gente já estava acostumado a viver na imaginação por causa do gibi, né, cara? A minha geração era muito gibizeira, assim, era muito Homem-Aranha, muito X-Men, muito Wolverine. Pouco DC, assim, que eu não era muito fã de DC, mas Marvel... Mais Marvel, né? Eu tenho ainda hoje mais de 400 exemplares, assim, eu ainda tenho. Mas eu achei incrível a evolução do cinema de fazer um filme tão bom como foi. Eu acho que o marco pra mim, na verdade, foi o Homem de Ferro primeiro. Homem-Aranha também. Homem-Aranha, quando ele saiu, eu fiquei meio decepcionado. Eu morava ainda em Porto Alegre. Quando saiu o primeiro Homem-Aranha, a gente fez fila no cinema. Era o cinema Guarani, em Porto Alegre, lá na Riachuelo. E me decepcionou um pouco. A gente acha que vinha com muita expectativa e o filme acho que não entregou tudo aquilo. X-Men, depois veio a série dos X-Men, dos filmes da X-Men. Sim. Também eu acho que não entregou. Acho que começou mesmo a ficar bom a partir do Wolverine, a saga do Wolverine que começou a vir no cinema, e a partir do Homem de Ferro. Eu acho que ali foi a virada da chave. Mas eu acho que o Homem-Aranha ali já foi um marco. Já foi um marco. Porque o negócio é o seguinte, Patrick. Minha geração é do Superman 1, certo? Christopher Reeves. Isso, Flash Gordon. Batman. Batman lá do Michael Keaton. Eu sou do 84. Batman. Eu sou do Batman lá do pum, pim, pum. Da cidade que passava lá do Passava na Manchete. Batman, eu passava, Manchete, Bandeirantes. Cartoon Network. Isso. Então, era muito tosco. Nós somos do tempo do Godzilla com... Stop motion ainda. Com um caninho na boca, um caninho saindo fogo pelo caninho ali, os negócios de borracha. Então, realmente o Homem-Aranha veio a ser um marco, né? O próprio Guerra nas Estrelas, não. Star Wars, pra mim, já viajava em Star Wars há tempos, né? Se tu for assistir... E quando a gente assistiu... Eu fui ver hoje, me desculpa, eu não assisti na época que era pra assistir. E, cara, é inassistível. Mas é por isso que tu acha inassistível, porque tu não viveu falar que o Homem-Aranha foi a ruim, época. aqueles Guerra nas Estrelas são bons, né? Não, mas Star Wars eu assisti piá com 4, 5, 6 anos, sei lá. E então o cara já acompanha desde aquele tempo e a história na tua cabeça ela se monta de uma outra forma que não só como tu viu na televisão, né? Com certeza. Então, eu sou de um pós, eu ainda peguei TV preto e branco, certo? As TVs que mandavam, né, o sinal para cá, para nossa região, eram de Porto Alegre, TV Pampa, TV RBS TV? Não era. Que RBS, mano? RBS é coisa de década de 80, né? É, eu não sei, eu vim pra cá em 2002, RBS 2004. é depois da RCE.
que era a rede de comunicação Eldorado, que era do Grupo Freitas, que era dono do camping aqui do Morro dos Conventos, da Secrisa, Portinari. Eles eram a única rede de comunicação estadual, era a RCE, TV Eldorado aqui. E então, cara, nós vinha muito de lá. E daí eram os seriados americanos, né? O Laredo, Chaparral, Batmasterson, era uns enlatadão mesmo, Terra de Gigantes. Acho que nunca ouviu falar, né? Não. O Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, Spectroman, daí pra frente eu já... Ultraman, Spectroman, Robô Gigante, Viagem ao Fundo do Mar, certo? Então, era muito Fox, né? Muito produzido pela Fox para TV e tal. E Hanna-Barbera nos desenhos. Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Eu assisti bastante. Space Ghost. Space Ghost, Herculoides, Johnny Quest, que daí vem do nome J Quest. Foi processado por eles, teve que mudar de nome. Sabia disso? Ah, querida. Que loucura, o J Quest, quando apareceu na mídia a primeira vez, era J Quest. E aí, escrito exatamente igual ao Hanna-Barbera escrevia. Johnny Quest, né? E aí o estúdio Hanna-Barbera, ou quem detinha os direitos deles, processaram e fizeram os caras mudar. Daí virou J Quest. Zé Colmeia, Scooby-Doo, Coelho... Corrida Maluca. Corrida Maluca, Catatal, Coelho Ding Ding Ling, Coelho Ricochete. E aí era o massivo que nós tínhamos, porque poucos canais de TV, né? Sim. Minha geração teve... Globo, Band, Manchete. Da década de 80, SBT. Certo? E depois vazou a Manchete, entrou a Record. SBT veio em 84. Então tinha lá o Bozo e Companhia Limitada, que na RBS tinha os Astrais, que eram palhaços que apresentavam um programa da manhã, que depois o cara que apresentava um programa de gastronomia na TV, que era o Antônio Cabreira, que era um executivo da RBS, e ele fazia aquele programa. Então, depois, para nós entrar, hoje, se tu vê um efeito de um filme, tu não sabe o que é realidade, o que é hoje tá incrível, né, cara? A produção deles é tudo fundo verde, só tem o ator ali no meio, os caras comendo aqui, outro mexendo a capa aqui, e tu olha a pós-produção, fica incrível. Mas no Brasil a gente está muito adiantado em pós-produção também. O Brasil tem estúdios em São Paulo e Rio de Janeiro que são incríveis em pós-produção. Assim, eu tenho um filme que eu uso muito de base para trabalhar, que é o Dois Coelhos, com a Alessandra Negrini. Cara, o filme de pós-produção é incrível. Tu olha assim, é incrível. Hoje a Netflix absorve muito conteúdo brasileiro. Sim. E dá a possibilidade de muitos estúdios se mostrar, né? A Netflix, na verdade, ela... funil aberto, sim. O que cair pra dentro. Russo, sueco, mas antigamente ou tu trabalhava para uma Rede Globo da vida, né? Sim. Ou tu não tinha para quem produzir conteúdo, não existia onde tu colocar. Hoje, se tu fizer um conteúdo bom, tu não precisa nem ter uma Netflix por trás, tu coloca na internet e a coisa acontece de uma forma que anos atrás era inimaginável, né? Então, deu oportunidade para muita gente aparecer, assim, não sendo ator, atriz, mas atrás, né? Atrás no bastidor, produzindo, né? Fazendo acontecer. Porque de produção, tu entende, né? Tu trampa, é o teu ganha-pão aí. Como é que eu vou te dizer? Eu não sou um expert, mas conheço os meandros, né? Talvez eu não seja o engenheiro, mas posso me encaixar aí como mestre de obra, né? Mas sem mestre de obra não tem, né, filho? Não rola, o engenheiro não sabe fazer quase nada. Então, tem. É legal conhecer, né, de como funcionam os bastidores, como as coisas acontecem e ver que realmente há muita dedicação. Muitas vezes o banco da escola não te ensina aquele traquejo, aquela versão muitas vezes MacGyver de tu ter que improvisar e tu ter que resolver e tu ter que dar a solução para o negócio. Eu até lembro, hoje ainda comentei essa brincadeira, tinha um colega meu que trabalhava na Geloco Sorvetes, em Sombrio. Ele trabalhava na parte de produção serigráfica, era usado muito serigrafia. E de vez em quando se apertavam com alguma coisa, ele dizia assim, chama o Zé, que o Zé é do Marte.
do marketing. Que eu era do marketing, então eu ia dar uma solução, porque tu tem que ser muitas vezes inventivo, tu tem que ser rápido, às vezes a solução não pode esperar. Mas tu sabe o que eu vejo? Eu tenho um filho de 12 anos, um menino de 12 anos e uma menina de 10. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Ele, se cair a correia da bicicleta, ele volta para casa arrastando a bicicleta para alguém consertar para ele. Não é a gente que botava a mão na graxa e virava de barriga para cima, jogava no chão, apertava o dedo na correia e não dava nada, sacudia o sangue e continuava. Não, nada a ver. Eu tenho um sobrinho de 17 anos que ele bota e sempre botou. É porque tu criou ele dessa forma. Cara, mas caía, tu ia lá, deixa que eu boto. É outra pegada. Não cara, sei como diferente. é que na escola tu já vê que é outra pegada. Já leva Você tá criança. Pode ser. Eu também sou pai, né? Tenho 2 filhas, uma de 24 e uma de 17. Mas eu acho que o erro é nosso. É que a gente concordo. veio de uma geração muito calejada, Não, né? de uma geração pra que eles. os nossos pais tinham pouco tempo para nós. Eles eram pessoas que tinham que fazer um corre muito grande para nos criar. Uma que tinha mais 7 para dividir a atenção lá em casa. Eu era o 8º. Os mais velhos diziam que era invertido, né? Que eu tinha mais paparico porque era o caçula e tal. Mas era mais 7 para dividir a atenção. Então tinha que fazer pela vida, né? E os nossos, a gente... É meio que uma mãe passarinho, a gente mastiga para botar no bico. Mas eu acho que isso é um pouco da dificuldade que a gente passou, né? A gente não quer a gente quis oferecer um pouco mais. Uma que a gente consegue ter uma liberdade muito maior com os nossos filhos do que nós conseguiríamos com os nossos pais. Eu não tinha essa liberdade que as minhas filhas têm comigo. A cultura mudou bastante. Bastante. Meu pai era uma pessoa bem mais velha, né? Eu sou um pai jovem, aproximado da idade do meu pai comigo. Eu sou um pai jovem para as minhas filhas, certo? Então, havia uma certa distância e uma cultura que ele foi criado e que ele aprendeu muito diferente da que eu consegui, né? É uma distância muito grande. Meu pai nasceu em 30, eu nasci em 71. Meu pai já tinha 51 anos quando eu nasci. Então, bastante diferença, assim, aí de 41 anos. Então, tinha bastante diferença e quando eu já estava adolescente, jovem, meu pai já estava se caminhando para ser velho, já era chamado de velho. Mas eu ainda acho que essa geração é muito enlatada, é muito mimimi. Não, mas é porque muito. Não, eu concordo. Eu acho... Sem ação, sem atitude, muito desligada. Sim, a geração da ansiedade, meu Deus do céu. A gente esperava quanto tempo para ver um episódio de alguma coisa? Tinha que chegar na hora, naquele dia, esperar naquele bate-canal, naquele bate-horário. Se tu passasse, tu perdia e deu. Morreu, tu não vai mais ver aquilo ali. Vai ver só quando eles reprisar. Agora não, tu vê a hora que tu quiser, no momento que tu quiser e deu. E com muita coisa ao mesmo tempo para ver, né? Sim, muita opção, né? A gente não tinha muita alternativa. Queria ver lá o Faixa Preta, lembra do Faixa Preta? Passava depois do Fantástico. Sempre era um filme de Kung Fu e de ninja. Não, já sou um domingo maior. Charles Bronson. Isso é um domingo mais antigo. Tinha o Faixa Preta, que era os filmes de Karatê e Bruce Lee. Charles Bronson, o carambada quase. Tudo que envolvia, que era ninja e... Aí tu tinha que esperar, uma semana para te ver o MacGyver. Profissão Perigo. Meu filho nem sonha em quem é o MacGyver. Na abertura. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. O MacGyver. Aí o MacGyver dava uma vela para ele, uma caixa de fósforo, ele fazia uma bomba atômica. Assaltava a cozinha e shampoo e fazia Então, realmente, eu até concordo que é uma geração mimimi, mas não me toque, mas... Eu acho. Mais dependente, que a galera nós éramos mais autônomos. Eu acho que a galera ia até uns 25, 26 anos
eu acho que são bem diferentes da pegada que a gente foi criado. Que a gente... Até de se virar, de dar um jeito, fazer as coisas acontecer, ou se tiver que fazer um improviso. Eu trabalhei de hold bastante tempo, eu trabalhei com empresa de produção de evento. E no evento, o cabo não funcionou, te vira, negão. Vai lá e solda e dá um jeito. E se não tem como soldar, com isqueiro, tu esquenta um prego e faz acontecer e te vira. Toma corda, Sacou? Né? Então a gente vem de uma vibe do negócio tem que acontecer. E tu é o cara que tem que decidir como. Patrick, com 14 eu assinei carteira. Eu também. Nem te conto que veio atrás disso. Eu sempre fui um cara que tive compromisso e obrigação com algum a fazer, certo? Ou era entregar o leite, ou cuidar do trato do gado. Teu pai era leiteiro mesmo? Não, meu leiteiro, sim. O meu pai era agricultor. O meu pai trazia gado da serra. Aonde meu pai isso? tinha aqui na vila. Aqui. Na vila, em Araranguá. Certo? Meu pai trazia gado da serra para abater, né? E sempre tivemos gado de leite, roça, cavalo. Então existia sim o momento da obrigação. Treinava, jogava futebol, jogava handebol, tudo. Mas primeiro tinha que fazer o compromisso. Agora era entregar o leite de manhã, tinha o compromisso. Nos intervalos eu sempre fui no meio do balacobaco, né? Eu já veio de negócio. Eu catava sucata. Aí deixava, fazia um volume, daí a gurizada não tinha muita noção. Eu digo, não, eu troco esse carrinho cheio aqui por essa pilhinha de fio aí. Separava alumínio e cobre, mais esperto. Trocava aquele volume de vidro, de osso, de coisa que não tinha valor e ficava com o miolinho do pão. Então já era do negócio, já era do... Aos 14, como disse para vocês, fui trabalhar. Aos 17 já estava morando fora de casa. Já estava morando em Floripa. Eu também, eu com 17 anos eu estava em Isso São já Paulo. me sustentava, certo? Já me virava. Ele ainda mora com a mãe. Tinha uma propaganda, tinha uma propaganda do Itaú que dizia assim: tenho 40 anos e moro com meus pais. Isso é conveniência. O Lute vive o cúmulo da conveniência. Não, mas eu também não moro longe, mas a gente teve que ir à luta, a gente queria descobrir, nós estávamos numa abertura da democracia, tal, o mundo estava num processo acelerado. Está numa forma muito confortável. Eu acho que eu venho de uma geração depois da tua. Está muito marasmo, está muito tranquilote, a geladeira está cheia, a internet está funcionando. Internet e a TV a cabo está funcionando, o streaming está funcionando, está tudo certo. Deus o livre se falta internet em casa. Berreiro, não. Casa na beira da praia. As filhas não queriam ir para a praia porque não tinha internet. Uma casa na beira da praia, beira-mar. Eu sei ali onde fica. Certo? Então... Mas teve que ter lá, bota a internet para... Não, sei lá, mas as limitações, né, são atrofias, né? Eu vejo isso como atrofiante às vezes. Eu também. Né? Sim, mas a cultura deles funciona com a internet, não é? Não, perfeito, mas eu digo, mas não se abrem a questões novas e diferentes. Nós queríamos experimentar muito, né? Nós somos uma geração curiosa. Minha geração, a geração 70, foi uma geração muito curiosa. Eu nasci em 80, eu nasci em 83. Mas não era nem o ser curioso, é porque, como tu disse, pai e mãe, meu pai eu mal conheci muito pouco. Com 3 anos, meu pai não morava mais conosco e com 10 ele faleceu, então eu não tive contato com o pai. Mas a mãe trabalhava dia e noite para sustentar 4 filhos. Para aguentar o tranco. Então, trabalhava muito, saía às 6 horas da manhã de casa, se não antes, e voltava 9 e tanto. Então, esse lapso de tempo, a gente ficava sem dono, cara. Sacou? Era e na periferia de Porto Alegre, bairro Pedreira mesmo, tráfico de droga do lado, cara morrendo na esquina. Porto Alegre tem umas peculiaridades assim, bem barra pesada. E a década de 80 foi uma época muito violenta. Né? Sim. Então,
E a gente vivia no meio daquilo tudo e sobreviveu e todo mundo se deu bem. Todo mundo... Eu tenho um irmão que é engenheiro, um irmão que é gerente de correio, outro irmão que é caminhoneiro. Então, mas todo mundo viveu e todo mundo seguiu uma linha... seguiu uma linha de boa. Não, mas até... não tinha dono. A gente saía pro colégio e do colégio era o que Deus quisesse. Vamos lá, não sei aonde jogar bola, andar de carrinho de lomba. Vamos não sei o que. Vamos. Não tinha isso de ficar dentro de casa, cara. O mais velho até dava uma coordenadinha, mas... Não, o mais velho também caçava o dedo pra um outro lado com a turma dele e cada um por si, Deus por todo. A gente se encontra no refrão e 7 horas da noite voltava todo mundo pra casa, tomava um banho pra esperar a mãe limpo e tá tudo certo. Então era numa correria assim, ó. Todo escalavrado de vez em quando, todo arrebentado, faltando um pedaço de dedo. Mas tinha doutrina. Tinha doutrina e havia respeito. Tinha muita doutrina e muito doutrina respeito. E muito respeito. Que, como disse, 7 horas tinha que estar limpinho, banho tomado dentro de casa. Então, isso foi boa criação. Boa criação. E respeito que vocês tinham pela mãe de vocês. Pelo esforço enorme que mesmo vocês sabendo criança, serelepe e tal. Mas tinha respeito. Eu... Volto a dizer para vocês assim, eu sou... Do que eu sou, eu devo muito à minha mãe. Eu também. Com certeza. E à minha esposa. Pô, a minha esposa me colocou muito no eixo. Nossa! Eu era muito cachorro louco. Se dissesse que... Para mim, que a vela e o fósforo não dava para fazer a bomba ali, eu pegava briga, né? Mas eu vi o MacGyver. Então, eu era bem gardenal também. E devo muito à minha esposa e devo muito à minha mãe, porque mulheres muito fortes e presentes. E pacientes. A minha esposa tem uma paciência... De Jó, né? Para mim. Para aturar a minha vibe, né? Porque eu sou pilhado. Eu também, aditivado. 3 da manhã eu tô tocando bateria. Não, eu sou menos. A minha vizinhança é curiosa. A minha vizinhança acontece umas coisas meio curiosas, assim, lá no bairro. Eu moro na Coloninha ali, bairro Araponga, Coloninha, não sabe o que é o direito. E os caras têm mania de vir pedir favor 3 da manhã na porta dos outros. Vão lá na frente, bate palma, grito, tu vai lá, vizinho, vim pedir o favor de tu parar de tocar guitarra, parar de fazer barulho. Umas coisas loucas assim, ó, daí... Nossa senhora! Nada a ver, os caras vêm pedir favor de madrugada. Se eu fosse do vizinho, eu arrancava a vela e o chiclete e fazia uma bomba. Pode contratar uma MacGyver. Os caras têm umas manias loucas. Com a minha esposa foi ganhar bebê, cara. E eu tinha uma bateria no quarto, porque eu não tinha filho, então o segundo quarto da minha casa era um estúdio, né? Bateria, coisa arada. E ela foi ganhar neném e não me deixaram ficar lá, no hospital. Aí eu tive que voltar embora para dar o horário para eu poder ir lá ficar com ela no quarto. E eu voltei para casa, isso era 00:30 e pouca, 1 da manhã. Não vou nem dormir. Eu disse, pilhado naquela emoção, né, cara? Botei um Guns numa caixa de som desse tamanho, botei o fone de ouvido para não sair a música na rua. E aí ouvindo aquilo no talo e tocando bateria. Esquecesse Não, e tocando, né? Daí passou um tempo, sei lá quanto tempo que passou. Nossa, eu vi a janela tremer, cara. Eu disse assim, eu tô tocando tão alto que a janela tá tremendo. Fui ver o que era, que a janela tremeu, cheguei assim, vi de revesguei ele na porta, assim, umas luzes azul, umas luzes vermelhas, umas luzes azul. Abri a porta, tinha 3 viaturas na frente da minha casa, cara. 3 viaturas na frente da minha casa. Na época eu não podia levar, né? Hoje em dia eles levam a bateria embora. E os caras assim, Magrão, o que aconteceu? Eu disse, desculpa, me empolguei. Tu tá louco? Tu tá bêbado? Só que não tô nada. Não... Sou papai. Até explicar pros caras, quase que me levaram, cara. Mas tem umas coisas dessas. Tem. A minha JBL, agora, aí para não... Que depois da pandemia, eu voltei para a terra. Tem um pomarzinho atrás de casa, uma hortinha, né? Um jardinzinho, eu chamo de Quintal da Paz. Tem um espaço lá de 15 por 15, estou fazendo o meu cantinho. Então, aí era a minha JBL sempre no talo, né? Rock and roll. Agora, cara, sem música não funciona. Não funciona, daí eu disse, daí agora elas me deram um fonezinho para mim andar por tudo e para não...
que elas disseram que não aguentavam mais a playlist, imagina os vizinhos, né? Não, olha, eu gosto muito de jogar, eu fazia em casa. Eu tinha 2 caixas na época que eu tocava. As 2 caixas, um PA de voz e outro de um cubão de baixo. Eu ligava os 2 no videogame, TV, o helicóptero parecia que tava pousando aqui em casa. A casa tremia, coisa assim, eu falava, mano, tu tá louco? Tá louco? Eu vou mexer no Fuca e abrir motor e coisa arada, tocando um LED, bem tranquilinho, bem de boa. É por aí. Mas tu vivia numa correria louca antes da pandemia, né? Tu tava que... Tava num... Não sei como é que tu não surtava. Hoje eu também... Eu acho que pra ti isso pode ter sido que não tenha sido tão bom financeiramente. Mas pra tua saúde eu acho que foi legal, né? Mano, aquilo que eu te disse, eu estava acordando com a minha diabetes em 400, em jejum. Estresse. Contagiro... girando, dando volta mesmo, 2019 foi um ano de muita correria, muito evento, muita loucura. Não foi um ano bom, certo? 2020 foi ruim. 2019 já não tinha sido um ano bom. Financeiramente? Sim, mercado, negócios, muito volume, mas muita despesa, certo? Então, não... E se fazia prognóstico de uma melhora um pouco em 20 e em 21. Quebrou. Nós paramos praticamente, né? O setor principal de uma das empresas, dia 17 de março de 2020. Há 1 ano e 6 meses. Certo? Tu imagina que nós vinha num ritmo acelerado. Começava no Réveillon, o Réveillon ia para as festas de feriado de navegantes, que é no início de fevereiro, Carnaval, arrancada de caminhões já era a festa do colono de tal lugar, depois daí já era a festa da tainha e do peixe aqui, era a festa do agricultor lá, agromel. Na nossa região aqui tem festa toda semana. Era uma em cima da outra, né? Loucura total, e de repente tu dá um corte de guilhotina, tu para tudo. Aí, de certa forma, como tu falou, foi salutar para mim, fisicamente, para mim... Psicologicamente. Hoje as pessoas até perguntam, expectativa? Eu disse, nenhuma. Deixa acontecer primeiro. Vai voltar? Na hora que voltar, eu vou pensar o que vou... Que não adianta tu gerar expectativa. A expectativa... A expectativa naquilo que se pensou que era um mês, que era 15 dias, que era um mês, que virou 2, que virou 3, que virou 6, que virou 12, e nós já estamos no 18º, 16º mês, então... Claro, como empresa a gente teve que se reinventar, né? Em muitos aspectos. Em algumas situações, né? Muitos aspectos, aspecto como é uma agência de publicidade e ela tem os seus contratos. Houve uma disparidade, mas não afetou, porque ela conseguiu se manter no mesmo ritmo que ela tinha e hoje ela está num ritmo um pouquinho mais acelerado do que estava lá quando parou em 2020. Mas a Galatas foi um baque bastante grande, porque parou de locar estrutura, parou de organizar evento, parou de executar evento, parou tudo. Aí agora a gente está aguardando, vamos ver o que vai acontecer. De uma coisa eu posso te dizer, né? Não vai ser como era antes. Não vai ser como era antes. Não, e outra situação assim também, rapaziada, é que antes as pessoas, mesmo com os 100% que podia botar de ocupação dentro de uma arena, dentro de um estádio, dentro de uma casa de show, já estavam Deus nos acuda. Como é que tu vai fazer agora com só 30%, 50%? 70%. De que forma? Se tu tem que ter mais despesa com protocolos de higiene, de saúde, como é que vai fazer?
Que matemática é essa? O custo vai subir, né, no geral. Não, o custo vai subir, mas vai jogar para quem? Para quem já está consumidor, né, cara? Quem se ferra. Mas consumidor já está esgalepado, né? Não, mas sempre vai nos do consumidor. Vai, sempre cabe mais um dedinho. Não vai deixar de ir em festa. É igual o brasileiro também não deixa de abastecer o carro. Não, ele deixa. Sempre vai mais 2 dedinhos. Ele pode continuar abastecendo, mas ele vai começar. Ele começou a rodar menos, ele já começou a botar o pé na. Pode ter certeza. Os volumes de uma série de nichos de mercado diminuíram muito o volume negociado. Hoje está muito centrado em alimentação. Isso foi o que puxou a inflação, né, cara? Ele aumentou muito. Foi discrepante. Totalmente discrepante. Ramos de serviço foram diretamente afetados, certo? Vários tipos de serviço, certo? Viagens, lazer, certo? Uma série de... Então, o que houve aumento muito significativo, até muito mais do que foi alimentação e fármacos, farmácias. A farmácia mesmo. É médico, exatamente. Combustível. Não, mas eu volto a dizer, o combustível ele não está se consumindo mais, ele está muito caro. Não, pois é. A gente está fazendo de tudo para economizar. Mas combustível ficou praticamente sustentável, né, cara? E é combustível, gás de cozinha. Tudo que é combustível, né? Mas aí gás, caindo numa etanol. questão mais política, que tu também tem um envolvimento com política, né? Caindo numa questão mais política. Como que o valor hoje do combustível, eles alegam muito que é o valor dos estados que jogam imposto em cima do combustível. Mas esses valores do estado em cima do combustível se mantêm há décadas já. Não, irmão, então isso não mudou. O ICMS, essa legislação fiscal, isso sempre existe. Isso não mudou. O que alterou o preço do combustível foi o preço de mercado internacional, a desvalorização frente ao dólar, né? É a maneira que a equipe econômica definiu, certo? De aceitar que a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela é estatal ao mesmo tempo que ela é privada, ela tem acionistas, pessoas que vão lá, compram ações na bolsa, certo? Daí eles têm que respeitar a regra de mercado internacional, eles não podem interferir. Como a nossa inflação está disparada, como o dólar está com preço, o dólar está com preço lá em cima. Mas o que pesa é que é interessante para o Brasil manter a balança desequilibrada por uma série de fatores comerciais, né? Porque a gente exporta grãos e exporta muita coisa, então o dólar lá em cima para a gente nesse aspecto é interessante, mas em outros aspectos não. Então tem que ver o outro lado da moeda. É interessante, mas não é interessante. É interessante, mas foi o que eles foi preterido por eles, né? Até vou fazer uma analogia, tu acabou falando de política. A quem interessava esse momento aí que nós vivemos aí, dia 7 aí, que todo mundo ficou numa expectativa, vai acontecer alguma coisa, não vai. A quem interessava? A quem? Quem que estava por trás desse movimento todo? Quem ganharia com isso? Hoje? A oposição. Lá naquele momento, lá daquele tira ministro e sai ministro. Pro povo não seria interessante que a economia ia dar uma bugada que ia entrar num estado de falência. O que a gente ouviu falar que aconteceu? Bolsa caiu, dólar subiu. Aí eu vendo grão. Em dólar? Em dólar. A quem me interessa? Aí tu vende frango aí em dólar. É o seguinte, onde é que está o grande trunfo da balança comercial nesse momento? Agricultor. Soja, milho, carne, trigo, algodão, proteína animal, carne de frango, carne de porco, carne de gado, certo? E petróleo, né? São commodities, né? De exportação. As outras são minérios, que são as outras commodities. O cara está na mão de muito poucos. E eles querem mesmo que o circo pegue fogo, nego. Povo. Foda-se. Como dizia o Justo Veríssimo, o povo, cara, acho que se exploda. O Chico Anísio tinha um personagem chamado Justo Veríssimo, que era o deputado. Então, irmão,
As coisas, às vezes, a gente... porque o Brasil, o patriotismo, as pessoas não estavam lá, não sabiam nem por que estavam lá, irmão. Mas esse é o problema, cara. Pra mim, As esse é o pessoas maior problema. É tu não saber o porquê que tu tá os porquês. É os porquês, cara. O que acontece nos bastidores... não ter um raciocínio mais amplo. Ele prefere ficar no Grenalzinho, sacou? No tal partido contra tal partido, fulano da direita contra fulano da esquerda, e não ver o que realmente importa. Que é quem que tá ganhando com essa porra? Quem é que tá lucrando? Pra quem que interessa? Nesse o dólar tá no preço que tá e o real tá no valor que tá. Nesse momento, Patrick, eu não vejo saída nem para a esquerda, nem para a direita. Daí vai jogar no meio, no Ciro? Não, exatamente. Sabe para onde que eu vejo saída? A meiuca. Para frente. E outra coisa, craque. Não é o cara que vai só na ponta esquerda e cruza. Tá, mas tu botaria tuas fichas no Ciro Gomes hoje? Eu vou ser sincero, sou um cara sincero, né? Eu às vezes pago um preço alto. Eu votei no Ciro na eleição passada, no primeiro turno. Eu votei no Amoedo no primeiro turno. Eu não votei no primeiro turno. Mas até falando dessa questão, mas por que tu... Conhecendo política e conhecendo administração pública, cara, tu pegar simplesmente um cara que viveu 28 anos, parece que o Bolsonaro foi deputado estadual. Não, fez lufas. E federal. Ele viveu o legislativo. É uma face da moeda. Tá, mas aí eles prova que o corporativismo também não é bom na política. Porque ele foi eleito por um movimento corporativista militar, né? Não, militar, industrial. Mais militar, né? Que botou ele lá. O agronegócio foi o grande financiador. Não, tudo bem, mas aí para a presidência. Mas eu digo, no legislativo, a carreira do Bolsonaro se fez por um corporativismo militar, né? Ele tinha muito apoio militar ali dentro, ele tinha muito... Acabou se fazendo por um corporativismo, eu acredito. E ele não foi um cara com grande expressão dentro do legislativo. Quando ele era apagadinho. É claro, ele não teve ênfase, assim, que não era um partido de muito... Sim, ele era PP, ele era da turma do Paulo Maluf, né? Ele era sempre do... Roberto Jefferson. O Jefferson era PTB, né? PTB, não era PP? Na época não era PP, não. Era o Paulo Maluf, deixa eu ver outros grandes... Delfim Neto, quem mais... que era PP, Expedião Amin, que é aqui de Santa Catarina, então, e outros grandes nomes, teve como o Severino, que foi uma vez presidente da Câmara, o presidente Severino Silva, que era PP também. Meteu o pé pelas mãos pra caramba. Exatamente. Então, assim, o Bolsonaro, ele ficou como única opção. Ele foi um legislativo medíocre, ele nunca não teve destaque. Mas daí o seguinte, ele não passou em nenhuma fase da sua vida pelo executivo. Não, mas aí tudo bem. Certo? A fase do executivo dele foi presidencial. No lugar mas onde o que eu quero se dizer, tu fazer ou tu não fazer, tu não é notado. Aí por que ele caiu no executivo? Ele caiu no executivo porque tinha uma polarização grande, o PT estava numa fase terrível. Ele falou umas verdades que inflamou aquelas pessoas que estavam mais desacreditadas. Nem falou se sabe se era coisas. Verdade, ele contrariou ele contrariou. Exatamente. Eu acho que foi a grande sacada dele foi, não tá bom, eu vou contrariar isso aqui pelo menos. Posso e depois chega lá, a gente vê o que faz. Posso te afirmar categoricamente que isso foi uma estratégia pensada. Certo? E te afirmar categoricamente que ele imitou, copiou, fez um ipsis literis, como diz o pessoal do direito, certo? Do que o Trump fez na América. Era um movimento global de extrema direita, de contrariedade, que o Bolsonaro não nos indicou o caminho certo. Ele só disse que era o inverso do outro. Ele não nos disse, nós vamos por aqui, nós vamos fazer uma curva e tal, porque nós vamos chegar, porque o paraíso é aqui. Não, só não é aqui. Isso é muito simples. Isso aqui não tá certo. Isso aqui. Tudo isso que está sendo feito está errado. Mas não apontou como é que é o certo. E a gente está vendo agora que não é ele o portador. Mas quem foi colocado em xeque foi o povo. Porque ou abraçava PT de novo ali na candidatura do Haddad,
ou o que ia fazer? Não, irmão, nós tínhamos inúmeras oportunidades de votar em No primeiro turno eu concordo. João Amoedo, Tá, primeiro Álvaro turno. Dias, o próprio Mas assim, Henrique Meirelles. Nunca se ouviu falar de João Amoedo. Sim, surgiu ali. Exatamente. Meirelles era um cara que dentro dos debates políticos da época se mostrou que não era um cara apto para aquela porra toda. Nossa, e eu vou te dizer que de todos ali, talvez um dos mais aptos. A nível de experiência, eu estou te falando Mas de experiência aquilo, tudo bem, mas isso é tão importante quanto, tá aí o Bolsonaro para não me deixar mentir. Mas pelo menos ele ia ficar quieto e não ia falar tanta merda. Ou tu fala bem. Eu volto a te dizer que tem certos vieses que a rua define, certo? Que a rua define e teve algumas estratégias. Nós estamos falando aqui de uma mídia, de uma ferramenta fantástica que é a internet. E isso foi amplamente usado. Ele soube certo? usar muito. Teve uma empresa... Marketing. Não, a empresa que fez do Brexit. Brexit foi aquela... A divisão da saída Europa lá. ou não da Inglaterra da União Europeia. Que teve uma empresa contratada, que eu acho que era... Eu não sei o que, Analytic, que eu não lembro exatamente o nome da empresa agora. Que ela trabalhou todo esse lance de impulsionamento, de mídia tudo não, irmão, funciona Muito bem. Funciona e as pessoas acreditam na história da carochinha, eles pintam a carochinha e passa batido, nego, e o neguinho fica aqui replicando porque acredita. As pessoas não... As pessoas briga nas redes sociais. Pegam mas, irmão... Então, eu volto a te dizer, nesse momento, nem. Não, eu também. Eu acredito que hoje... Tem que repensar, tem que ver um pouco mais de conteúdo. Eu acredito na experiência. Eu, por ter passado e acompanhado muito de perto... a questão da política, porque assim, todo mundo chega achando que sabe e pouquíssimos chegam lá realmente sabe, porque o cara que passa, porque eu vou te dizer uma coisa, são coisas muito distintas, muito diferentes. Legislativo, Câmara de Vereador, é outro jogo de cintura que tem que ter. Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado Federal e a Prefeitura, o governo estadual e o governo federal. São coisas totalmente distintas. Não são distantes, andam paralelamente, mas são coisas muito diferentes. Existe para funcionar de uma forma de freios e contrapesos, né? Mas O deputado ali, ele raramente cumpre a função, o deputado federal, o deputado estadual e o próprio vereador. Ele sempre a legislação deles é sempre umbilical. Sempre umbilical. É o bairrinho, é aquela ruazinha a lá. obrinha na minha... É sempre... Não é a questão macro. Não é a coisa como um todo. Não se pensa... Um projeto de país, né? Não é um projeto de país, não é um projeto de cidade, não é um projeto de estado. Não é a questão do desenvolvimento. Tá, e aí pensando... É o asfalto da rua sem o esgoto. A crechezinha lá do bairro. Mas sem contar com os professores. Assim, isso, ou sem contar a mobília. Fala, não, fizer uma escola. Mas não tem professor, não tem a mobília para as crianças, não tem... Irmão, é o contexto. Aí o seguinte, vou dar um exemplo claro para ti aqui. Sabe onde é que é o CAIC? Sei. Jardim das Avenidas. Lá tem uma escola que começou, eu acho que já vai fazer 8 anos. Certo? E ela está lá, só começada. Quantas outras obras na cidade já começaram e terminaram? Era isso que eu ia te perguntar. Por que aquela não foi finalizada? Interesse político, né, cara? Interesse político, certo? Interesses... Hoje essa visão mais micro, tu representa um partido político aqui dentro da cidade? Já não representa mais. Não. Eu não sabia. Mas pretendo voltar
a militar em outro, porque o negócio é o seguinte, irmão. Se tu não participa, Tu é mandado. tu é mandado, tu vai, pelo menos tu estando numa agremiação política, vai te surgir a oportunidade de tu ir debater, certo? Numa composição para fazer alguma coisa, coisas também que é raro se cumprir, né? Mas eu volto a dizer, gente, não dá para perder a Eu acho que a esperança. política é a saída. E não dá para te Sim, desistir sim, da sim, política, sim, que a sim. política é a saída. Ela não, Mas- ela pode ser, não pode ser, talvez que não seja o fim, mas ela é o meio. É, o meio, exatamente. E hoje, num ponto de vista mais micro, como tu enxerga aqui a nossa região? Como é que tá isso? Irmão, eu vejo a nossa região como uma região abençoada, certo? Primeira questão, somos todos municípios pequenos. O maior município da nossa região, dos 15, é Araranguá, que tem menos de 70 mil habitantes. E era maior ainda, né? Perdeu o território para Criciúma, perdeu o território para... Não, o Criciúma desmembrou de Araranguá, certo? O Arroio já é um filho mais recente, que era um balneário e tal. Hoje o Arroio já é o terceiro maior município em densidade demográfica na região. Só ficando atrás de Araranguá, de Sombrio, o terceiro é o Arroio. O Arroio é um dos municípios que mais cresce no estado, em densidade demográfica, em quantidade de pessoas. Economicamente, não. Talvez quanto maior ele fique em quantidade de pessoas, menor seja a sua renda per capita, certo? Menor seja o seu IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, social, de educação e tudo mais. Eu vejo a nossa região como uma região plural, uma região com muitos atributos, certo? Muita coisa para acontecer. Vejo uma expectativa muito boa no setor de serviços, o turismo encabeçador disso. Praia Grande é um exemplo, Timbé é um outro exemplo, certo? Nova Veneza, outro exemplo. Até o Morro dos Conventos aqui, né? Exatamente, mas hoje nós não podemos falar em turismo porque ele não existe. Nenhum. Até por Certo? conta da pandemia, não só uma ineficiência dos municípios. Não, né? uma ineficiência. Mesmo eu vou esquecer até a pandemia, que é o momento que isso é... Tu acha que por uma ineficiência recente. municipal, ele regional, não se tem organização, não se tem infraestrutura, não se tem... Em primeiro lugar, nós não temos identidade. Nós somos uma cidade sem identidade. Nova Veneza tem uma identidade. É uma identidade italiana, que definiu que gastronomia seria um carro-chefe dele. Todo final de semana a cidade está cheia. Certo? Gramado. Definiu identidade. Definiu identidade como uma cidade... Não, mas eu acho que aí tu tem que ter um planejamento mais de um governo para que se tenha... Eu acho que é planejamento urbano, é muito... mobilidade urbana, é desenvolvimento turístico, é desenvolvimento comercial, é desenvolvimento... O turismo é um investimento de muito longo prazo. Eu acho que tem que se criar uma cultura turística dentro do município para que ocorra uma mudança e isso realmente venha trazer benesses para o município. Mas é que vai ser o turismo feito disso? Não. Um banheiro de boa qualidade ali na praia... Certo? Uma lixeira. Daí tu tá pensando numa infraestrutura, mas o que eu digo é assim, mas turismo tu vai também querer, se faz com tu quer explorar os infraestrutura. canyons ali da serra, tá? Sim. É uma coisa que hoje pode ser melhor trabalhado, já foi muito pior, lógico, mas ainda tu não consegue extrair dali grandes movimentações e um grande... Nossa, mas pode ser muito maior, é isso que eu tô dizendo. Eu vou te dizer assim, tu olha a Chapada dos Guimarães, tu olha outras localidades, seguinte, tu vê que existe uma movimentação turística muito maior e um volume turístico muito maior até de outros países para ali. E o que a gente não vê aqui? Não, nós não estamos... Talvez a gente não esteja vendo aqui na cidade. Mas realmente na Praia Grande isso está acontecendo. Eu vou te dizer o seguinte, na Praia Grande tem hospedagem com diária de R$ 2.700. E tá sempre cheio. Cara, espera a vaga. Morada dos Canyons lá, Morada dos Canyons. A Morada dos Canyons, eu fotografo lá, Pedra- ela tá sempre cheia e, cara, é Pedra caríssimo. E é lindo, afiada, lindo, pedra lindo. afiada, certo? Aí o seguinte, o Paradouro Casa da Montanha, certo? Que é lá em cima da Encambará, certo? Eu vou dizer assim, nós estamos falando de hospedagem
de R$ 2.700. Alto padrão. Alto padrão, certo? Que é ou estrangeiro ou de grande centro com poder aquisitivo muito grande. Eu fiz a campanha em Praia Grande, então eu rodei bastante lá. Irmão, tem dia lá de encher 35 balão para voo a 400 conto por cabeça. Então assim, ó, nós aqui vivemos alguma fagulha de turismo até o início da década de 90. Depois o turismo... Com qual fomento? Do quê? Só o Morro Era dos Conventos? camping, Só os campings, os dois campings, não, o camping Morro dos Conventos era o melhor camping da América Latina. Era. Eu certo? cheguei ali Tinha na o Lago época áurea. Dourado, aí Golden Park, exatamente. E aí tinha um movimento de muito gaúcho metropolitano, gaúcho da região de Porto Alegre, São Léo. Uruguaio, Argentina. Mas a demanda, o maciço da demanda era gaúcha. Sim. Certo? Grande Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha, São Léo, Novo Hamburgo, Portão, como é que é ali? São Sebastião do Caí, Charqueadas, Caxias, Gravataí, ali, né? Bom Jesus, Não, e vinha gente de Lagoa Vermelha, Panambi, Passo Fundo. Cruz Alta. Exato. Muita gente que tinha casa aqui. Então, assim, e os campings sempre cheios. Aí a moda camping foi pro Beleléu. O camping, o campismo, barraca, trailer, ele teve uma baixa. Sim. Certo? Hoje ele está voltando fortemente. O glamping, que é o camping glamorizado, essas tendas yurtas, climatizadas, domos geodésicos. Da onde vêm essas ideias? De país muito desenvolvido, Nova Zelândia, Canadá. Holanda, Canadá, certo? E vários outros que está acontecendo agora. O Paradouro Casa da Montanha são tipo uns barril de lona. Só que tu tem uma jacuzzi com visual pequeno, igual... Sim, lá também Então, tem. assim, ó, tu tá agregando valor, não sei se você, mas tu... Por quê? Eu tô pesquisando, sim. Eu tô estudando, sim. Tá, mas certo? isso aqui Isso em porque- Araranguá, a gente tá... Não, eu já Tu pensa nisso tem um aqui menino, pro Morro tem um dos menino, Conventos? tem um menino ali dos chalés da Lagoa. Aí ele vê o que o menino tá fazendo aqui na Lagoa da Serra. Irmão, tem fila. Ah, verdade, tem os chalés, já fotografei ali também, são os chalés Fila. bem legais. Por quê? Nossa. Tu precisa agregar. Ah, tem que ter Tá, sofisticação. mas isso é só partiu da iniciativa privada, então. Não, sim, mas daí E aí, o poder público ele tem que ser a mola propulsora disso. Ele tem que ajudar a divulgar, ele tem que ajudar a organizar. Então, o processo, como não foi feito... dificultar a abertura, um alvará. Não, exato. Hoje em dia tu para muito Exato, projeto no ambiental. exato, Tu no quer ambiente. fazer um projeto de desenvolvimento, tu quer Tu construir... tem que não é no criar ambiental, daí fatores setores facilitadores ambientais. disso. Mas, infelizmente, as decisões e as pessoas que são chamadas para esses fins, geralmente eles não detêm o conhecimento e morrem de medo. Não de detém quem o conhecimento, mas detém o poder e aí Não, exato, acaba... mas assim, o que acontece? Poder sem conhecimento o prefeito se elegeu, certo? Ele não governa sozinho. Ele tem que montar uma equipe. Quem é que ele bota? Ele bota o capaz ou o cara que apoiou ele? O cara que apoiou ele. Exatamente. Eu costumo dizer, por onde eu passo, que a gente sabe que a política nunca vai se desvincular da política, da politicagem. Eu sempre digo aos gestores, o cara que é candidato a prefeito, muitas vezes que eu assessoro, eu digo assim, faz o governo do 1/3. E os caras dizem, pô, mas o que é o governo do 1/3? 1/3 político, que ele vai ter que acomodar, 1/3 técnico, que ele vai precisar de um procurador, De um engenheiro, advogado, de um engenheiro, ele vai precisar de um cara do planejamento, um arquiteto e urbanista, certo? E ele vai precisar 1/3 prático, aquele cara que bote a mão. Aquele cara que não é um engenheiro de som, mas ele é um técnico de som.
ele é um cameraman, ou eu estou falando aqui a grosso modo, mas é um cara que muitas vezes ele sabe de obra, ele não é engenheiro, mas ele sabe de obra, ele faz a coisa andar, certo? Ele não tem formação em turismo, mas ele sabe fazer um evento, ele sabe fazer a coisa acontecer, certo? É o cara que bota a mão na massa, prático, certo? Mas que tem expertise, que tem a rodagem, que tem experiência. Não dá para fazer muito experimento, certo? Quando as coisas precisam acontecer num período de brevidade maior. Então, a gente vai ter um grande salto. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, a ciclovia, asfalto, a ponte. Vai ser transformador. Mas desde que o paralelo, que a mola seja recolhida e que se organize bem para que ela impulsione isso. Não pode ser a Deus dará, não pode ser a moda louco. Não pode ser só no oba-oba. Tem que se reorganizar. Se reorganizar por uma série de fatores que se pode conhecer. A cidade precisa de uma identidade arquitetônica. É desde a parada de ônibus, certo? A um pórtico de identificação de uma praia, de outra, de uma lagoa, certo? A cidade pode criar rotas de cicloturismo. Mas hoje tu tem aqui a Lagoa do Morro dos Conventos. Tu não pode botar um jet ski ali. Tu não pode botar uma prancha na água, tu não pode fazer um... Porque é manancial... Pois é, mas ainda a prancha assim... tu pode. Pode. Tu não pode botar nada que é esporte motor. Se tu for fazer alguma coisa que seja esporte motor combustível, teria que ser no rio. Certo? Por quê? Porque são mananciais de água. São mananciais de captação de água. Então não pode realmente ter essa... Então tem algumas questões que a gente consegue... Mas um barquinho à vela tu conseguiria, um caiaquezinho tu conseguiria, um stand-upzinho tu conseguiria. Mas cadê o trapiche? Não tem apoio, né? Exato, irmão. Então, assim... Falando em apoio, cara... Tchuca aqui. Nossos queridinhos. Jumpers, bartenders, mandaram aqui pra gente. O kitzinho aquele. Axwell Jump. Caprichado, gente. Caprichado mesmo, hein? Olha aí o que os caras mandaram pra gente mais uma vez. De novo, vamos acostumar mal a gente, hein? Jumpers. Bartenders. Jumpers Bartender. Animando seu evento. Uma empresa de animação de eventos. Eles fazem os drinks, eles também vendem. Cara, olha aqui se você quiser. Tem os dançarinos, Isso aqui eles 15 mandam anos, junto... casamentos, todo tipo de evento, geral Pimenta mesmo. da Jamaica. Eles fazem uma cesta com gin, com várias bebidas, com pimenta coisa rosa. arada. Isso aqui é um pezinho de são aroeira. especiarias É tempero pra fazer drink. Olha, gosta. Isso aqui é assim, ó, Zé. Muito, tu pisou muito. na bola com a patroa, se atrasou pra aquele jantar e tal. Ela vai beber só, fazer tu beber só o da pimenta. Pega o tequerai daquele verde com uma caixinha Chega dessa com aqui, isso aqui na só mão sucesso. que tá garantido sucesso. Deixa aqui no Show de meio, bola. aqui, ó. Obrigado aí pela Deixa essa aqui, ó. Jumper Bartenders, A marca. pela cerveja, pelo whisky. Né? Entra lá no site, no Instagram deles lá. Isso, e eles galera, fazem delivery, é daqui da região. Copie. Apoiar as marcas daqui é importante. Copiem a Jumper. Apoiem o Follow e Disse. Por favor, estamos Aí, ó, aguardando aí. falou. Se quiser entrar em contato, Instagram, @followedice, no YouTube também. O linkzinho tá lá na bio do YouTube, pra quem querer ver o outro episódio e tudo mais. E aí, Jumpers Bartender apoiando nossa coisa, e como é que pode, né? Primeiro apoio foi de cachaça. Cachaça, não sei por quê. beleza. Não sei por que os caras fazem isso com a gente. Eu Não entendi, bebo a não entendi. pinga e não me atrapalho. Tu tava dizendo que queria organizar um evento legal aqui na cidade, com música, com esse universo mais... Tu pensa num cara que gosta de música. É legal, Música né, é vida, cara? né? Música é... A sensação da música é... Vou fazer Igualável. uma reflexão com vocês. Parem, fechem os olhinhos de vocês e procurem uma pessoa que vocês conheçam que não goste de música. É difícil, né? Algum Não, estilo não. musical, a pessoa... Não, que não goste de música. Pode ser que ele goste de música gospel, de evangélico, É católica, muito de difícil. sertaneja, de caipira, de dor de dente, de Cotovelo. funk, cotovelo, rock and roll, rock clássico. Sei.
Alguma coisa ele sempre gosta. Alguma A coisa. música Você gosta de flamenco, de Paco de Lucia, assim. Você que cara vai gostar de Casa das Máquinas, Mutantes, Secos e Molhados, ou vai gostar de Jota Quest, de Anitta? Mas tem gente que Tem gosta, gente que tem gente que gosta, cara. gosta. Tem gente que Tem gente gosta. que E vamos É respeitar, incrível, esse é o incrível. respeito. Mas a música. Eu tava falando hoje que música é muito. Abrangente. Não abrangente, mas assim, tu tem que estar naquela vibe. Hoje eu gosto de Bob Dylan. Se tem uma coisinha que tá lá na minha playlist, é Bob Dylan. Mas hoje eu botei um Bob Dylan pra rodar lá e não desceu. Disse, não, hoje não é o momento pra Bob Que tu Dylan. não Vamos botou ter que a achar Hurricane, um outro. né, já dizia. Era exatamente essa. E aí- O vento tava fraco, o vento tá fraco, não girou direito. E aí eu disse assim, não, hoje não tá pra Bob Dylan. Mas daí tu queria ouvir vamos o seguinte, ouvir tu não tava pra Bob Dylan, tu queria ouvir o que? O Neil Young, o Crosby, Steven daí, cara- Nash Young, tu queria ouvir o que? Um Led Aí- Zeppelin, qualquer momento aí ele vai. eu botei um LEDzinho, botei um Boti. LED e fiquei no LEDzinho, curtindo um LED. Então, e o LED tal. é uma música que em qualquer momento ela se encaixa. Também não. Ah, eu acho que tem que ter vibe pra cada tipo de música. Tem vibe pra qualquer tipo de música. É, tem dia que não tá pra LED, mas tá pra Bob. Tem dia que não tá pra Bob, mas tá pra um outro somzinho. Então, mas vamos achar mais alguns variantes próximos desse povo aí, né? Eu ouço The Purple bastante. Eu ouço Guns bastante. Iron, esse último CD do Iron achei Uriah do Heep, caramba. tu escuta? Tu ouve? Qual? Uriah Heep? Não. Dá uma aberturinha aí pra Uriah Heep na tua 10 Years After. Crosby, Steven Nash Young. Ó, um monte de coisa Ouve que eu Creedence não... Clearwater. Ah, Creedence sim. Sim, Creedence. sim. Esse é... Não, Esse é mais a Crosby, minha- Steven Nash Young e o Neil Young, David Crosby, certo? Tocaram em Woodstock, certo? São ativistas até hoje, né? Os caras contra o clima aí. Eu tenho ouvido muito Mark Knopfler, que era o vocalista e guitarrista do Dire Straits. Tava ouvindo pra cá, eu tava ouvindo Robert Plant. Bom Um disco também. solo, certo? Dele. E eu volto a dizer, eu sou um cara de uma mente... Tu curte Pink Floyd também pra caramba, Nossa, né? gosto de Pink Floyd. Eu acho que os dois caras que eu conheci que mais curte Pink Floyd na vida é tu e o Richardão lá. Não, eu gosto muito. Na verdade, eu tenho um sofá que é 4 almofadas de encosto e 4 de sentar, lá na praia. São 4 bandas inglesas. Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones e Beatles. Bah. Certo? Gosto muito. Mas eu volto a dizer assim, ó. Eu sou um cara muito aberto a som. Eu sou eclético também. Eu não vou dizer que não ouço sertanejo, porque tem sertanejo que eu gosto. Eu gosto muito do dependendo, prog, né? né? Eu gosto do rock progressivo. Eu gosto de Yes, eu gosto de Genesis, eu gosto de Marillion, certo? Eu gosto do progressivo. É um tipo de rock que eu gosto bastante. Supertramp. Supertramp, Sim, massa pra sim, caramba. bastante. E Chris Rea, gosto de... Olha, muita coisa mesmo. Sou um cara... Frank Zappa. Conhece Frank Zappa? Não. Tem que ouvir Não Frank ouço. Zappa, Já cara. vi falar, já vi alguma coisinha assim isolado, mas de ouvir, curtir assim, não. The Faces, que daí tinha o Ron Woods, o Rod Stewart, eram integrantes do The Faces. Outra coisa que parou de ter aqui, né? Eu tava falando com o Paranoico semana atrás aí, do apoio à música aqui na região caiu muito, né? Antes da pandemia, inclusive, eu acho que o apoio a gosto cultural, que era uma coisa aqui da região que tinha, sumiu do mapa. Eu Não até sei se é vou... porque a gente tá fora disso, mas... Na verdade, houve até como é que eu vou dizer, um desânimo, né? De quem fazia o som, porque houve aí Não tinha apoio, é. Houve um período que os caras queriam botar sertanejo universitário, sertanejo universitário, sertanejo universitário, sertanejo universitário, ficava preso nisso. pagode, sertanejo universitário, Quando era certo? era sertanejo. Não, exato. São ações muito comerciais, né? Aquilo que dá ao público. E quando as coisas se centram em poucas mãos, isso só vai sempre, se é o mesmo chefe, tu vai comer muito da mesma comida. Não se deu essa variante. E a peteca caiu do rock and roll.
E tu acha Certo. que... Não, é por quê? Porque faltou ambiente para tocar. Não tinha mais um ambiente para tocar o rock and roll. Os ambientes que se mantiveram foram ambientes para grandes bandas, né? É. Pra quem já era Mas grande. Agora, pra quem era pequeno, difícil, difícil. Mais. Eu até vou te dizer, acho que temos que ter festivais, voltar a ter festivais como Agosto Cultural, incentivo, mas de forma Festivais que... de rádio tem mais também? Rádio, como tinha ou antes, de quem sabe a muito. gente ter aí um festival de web rádio, de... Alguma coisa assim também, é verdade. Transmitido por câmera, coisa, a turma faz o som. Eu volto a te dizer, eu tenho quando eu falei ali do evento geek, isso foi juntando peças de eventos que eu tinha imaginado. Eu já tinha pensado há muito tempo em fazer um festival de bandas covers oficiais. Eleitas pelo público, que vai estar, não sei, mas é o Queen oficial, o Beatles oficial, tentar trazer pessoal do Brasil, da América do Sul, tentar fazer um lance de tu fazer bandas, tu ter um cover do AC/DC oficial, tu ter um cover do Ramones oficial, tu ter um cover do Rolling Stones oficial, do Pink Floyd, que nós temos uma banda que toca um Pink Floyd que se chama Imigrante de Florianópolis, que é uma... O Ariel, né? Ariel Coelho é o vocalista, não é? Não. É o Greco, Faraco, são tudo coroa, já 60 o Ariel Coelho tinha uma banda cover de Cara, Pink Floyd Imigrante, também, é uma banda antiga, era o antigo da rua, da década de 80, que depois virou Imigrante. Cara, os caras são fantásticos, né? E de se ter aberturas, né? Eu vi aqui que no programa passado se falou muito das bandas gaúchas, né? Celeiros. Sim. Porque nós de Araranguá sempre fomos celeiros de boas bandas. Eu acho que é muito, boas muito bandas, forte boas pra bandas, músico, não boas só bandas, boas bandas de baile, grandes músicos daqui, músicos E que tiveram, rodados. devido em algum momento de suas carreiras, pelo menos, tiveram um holofote bom, assim, né? Não, Tu olha a Celina, tu olha o Rubens Daniel, Celina, tu olha... Rubens Daniel, o Davis, o Dudu Neto, o Paulo, Teve o Rodrigo Campos, isso. o O Renato Roncone também. o Renato teve Roncone, isso. o Della Bruno, e assim, daí nós vamos falar, próprio Sapo, certo? E outros. Nós tivemos Scorpions, etc e tal, Banda Perfil. Olha, isso eu tô falando banda de baile, né? Sim, uma época bem... E fora as bandas de rock, várias bandas que nós tivemos, cara. Tinha A muita própria banda, né? a Flor de Lótus, a Aunid, a Mr. Ruga, Que ainda toca, hein? é o Paranoicos Paranoicos passado. Latentes. Ixi, cara, Teve a muita banda do banda. Black Nagel. A banda do Negão, da do verdade, Negão. um abraço Pó de pro Café. Negão. Do Pó de Café. Pó de Café. O trio do Paulo, do Sim, Neto. Deu branco Na agora. época também tinha o trio virado também. Trio virado e teve Madame Nora, certo? Que era, Mas, era pô, uma cara, banda, Madame Nora. que assim, ó, Chef Joey. Chef Joe, certo? E várias outras bandas que nós tivemos aqui. Nós estamos Era aqui muita banda de bar. muita banda de bar. E Nossa. tem a Trouble Man do Maurício lá do blues. E antes disso eles tinham antigamente a Comando Astar. Era uma baita banda, cara, também, que é o Dr. Elton Dentista, o Dene, que era lá da Casa Cometa, o Maurício Pereira. Trouble Man. Trouble Man que é o Maurício agora, né? O Maurício Facão, tal. E banda Zenith, cara. Teve muita banda Nós já massa, tivemos cara. muitas bandas, mas por quê? Porque nós tínhamos barzinhos, nós tínhamos aonde tocar. Pô, acabou, Araranguá, né, cara? até O Central recebia tanta banda massa ali que É, da eu- galera era depois virou o boteco ali no lado do estadual. Então tinha era lugar, Central, tinha isso já é pós a fase boa, porque a fase boa O Edivar. No morro, tinha um monte de barzinho. não já é pós, eu vou dizer assim, ó, no Arroio, no Morro, No Morro, era muito tá? barzinho, muito barzinho. Tinha o Papirá, Casa Cultural Papirá. Era lá perto da Casa Cometa, lá perto ali da Caetano Lumertz. Tinha o Adrenalinas. Adrenalinas é ali
Tá saindo um prédio agora, onde que tinha um negócio ali do governo estadual, que era a Cidasc. Então, tô fazendo um prédio novo ali na esquina, ali tem um Adrenalinas. Aí tinha o Overnight, que é na outra esquina ali na frente do fórum. Aí tinha o Varandas, que era na frente da boate do Everaldo. Aí A usina, né? Hã? Usina também tinha ali um... E assim foram. Depois no bar, Beira d'Água, Vapor Marques. Seminha do meu tempo. Exato. Então, não exatamente que vieram. Depois veio a própria... Na frente do posto Alveri ali, como é que era? O Santo Réu. Que inviabilizou por uma série de legislação, né? Mas o que acontece? Tudo isso também ajudou a matar o turismo. Com certeza. Se nós uma cidade que não tem vida noturna... Nós falávamos na noturna... década de 90 no Arroio do Silva. Não é interessante pro turista. Tinha o bar do Scaini, tinha o bar do Paulista. Um de frente aí pro tinha outro. o Nobar, tinha o Arnica, tinha o Beira d'Água, daí tinha era a bote do lotado. Everaldo. Cara, eu cheguei aí em festa de verão ali, que o Paulista tinha música ao vivo, o bar no outro lado tinha música ao vivo, tinha música no centrão ali, no Chapelão. Era lotado, não só dava a circulação das pessoas. Isso, cara, era lotado, não dava de se mexer. Acabou, cara. Tu não vê aquilo mais. E era uma coisa assim, porque tinha violência, era casos isolados. Mas... tinha. Não. Aonde tu reúne 10 mil pessoas. Dava medo. Eu até vou te dizer o seguinte. Eu participei desse processo. Mas eles inviabilizaram de uma forma ali a vida noturna no Arroio do Silva, que eu acredito que tu não vai mais ver um verão como a gente via em meados de 2000, 98. Eu participei de um processo de aceleração no Rincão, certo? Com shows abertos, grandes shows, tudo gratuito, Zé Ramalho gratuito, Michel Teló, Fernando Sorocaba, Gabriel Pensador, eu vi ali na beira da água no arroio, cara. Chimarrutes, Nenhum de Nós, Papa da Língua, o James McGuinness, que era o vocalista da Big Mountain, eu trouxe junto com o Rafa, tudo de graça no Rincão. Eles fizeram um processo, fizeram um investimento. Hoje o Rincão é o bambambam dos eventos, e fizeram aquele calçadão e tal. Os caras se prepararam, fizeram aquele calçamento que a gente disse que tinha que ter. A pavimentação das coisas que tem que ser. Aqui não, nós tivemos uma ordem inversa. Teve essa fase do arroio, certo? Que foi aonde que tiveram que parar por causa do barulho, vizinho reclamando, promotor canetado, prefeito não quer se indispor com promotor, nenhum prefeito quer se indispor com promotor. Então é preferível ele dando canetada assim. Aí o pai que tem um filho adolescente ou jovem, que vai pegar o carro para dar uma saidinha, ele não quer ir para uma praia onde que o filho vai sair para outra praia, para outro lugar. Ele quer ficar naquela que ele já vai ficar ali para ter a diversão. E o Arroio está perdendo por quê? Porque acabou as diversão. Não tem nada. Tá virando uma praia de véio, né, filho? Eu até vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. Araranguá tá virando uma cidade de véio, cara. Nós pegamos esse processo aí do final da década de 90 pro começo da de 2000 ali, que fazer um evento no Arroio era o do Borogodó Negro. Era o luxo, cara. Não, era difícil. Por causa disso que vocês... eu peguei um Réveillon... podia ser no Réveillon anterior ao que eu peguei... Podia ser difícil pra quem organizava, mas pra quem tocava... E também Pra banda que tocar no Arroio, naqueles verões lá... Era incrível, cara. Imagina, tu tocava pra 3 mil oportunidade. pessoas. Tu fazia um barzinho que tu não enxerga o final. Aquilo era incrível, cara. Aquilo era massa, né? Cara, era incrível. Massa, ninguém sabia quem era o cara, mas era Tu começava a tocar, tu não via o final da galera, assim, ó. Sim, e isso pra quem toca, pra quem organiza e pra quem toca é incrível, cara. Às vezes as pessoas me têm por... Alguns me chamam de carne de pescoço, né? Porque eu sou um cara que é a melhor pessoa de lida do mundo e a pior também. E nós tivemos que botar regra, né? A coisa estava degringolada e foi conversado tanto com polícia quanto a gente teve que ter ação de choque mesmo para conseguir botar a casa em dia. E eu até digo para vocês, quem organiza uma arrancada de caminhão, o resto passa a ser mumuzão, porque a arrancada
É o O do Borogodó. É a maior do... E a maior é um do mundo, evento de um né? público muito... O muito que a gente tem hoje aqui é isso. né? Quantas tu já organizou, Zé? 21. De 30. 21 de 30. Desde que ano tu tá nessa? Desde 2000. Pá, é tempo, hein, E nego? é um evento gigantesco, né? Vem gente Gigantesco de tudo. E É tu o acha que maior, tá fadado a é o acabar ou maior. tu acha que vai continuar? Irmão, como é que eu vou te dizer? Como tu diz, nenhum prefeito gosta de se indispor com eu não com vou- o Ministério Público. E é eu uma não- coisa que eu não recorrente vou- tá pegando no pé, né? Mas aí eu volto a te dizer, existe a questão do direito também, de direito adquirido e adaptação, né? Existem ajustes E cultural, eu acho que já virou uma coisa cultural da cidade, igual né, tu cara? querer proibir as pessoas de pescar tainha na beira do rio. Então, a cidade tem os seus engessos, sim. Mas ela tem uma coisa que ninguém segura, uma beleza estonteante, que isso vai estourar. Mas e se não tiver acesso? Se a pessoa não tiver como chegar na beira do rio? Como hoje um dos únicos acessos ali o rio é o iate. Eu volto a te dizer, é se curvar a uma decisão, certo? Aceitar. Porque quem é que me diz que botar um carro para ir na Barra, certo? Não ir lá deixar lixo e rave. Mas foi o principal motivo de eles terem Mas bloqueado não é a tudo nossa bem, orla, né? mas tudo bem. Aí tu tem como fazer fiscalização, né? Porque daí os caras não vão para lá fazer isso na segunda-feira. Tá, mas aí assim, ó, eu vou falar uma coisa que até eu posso ser mal interpretado. Eu sou totalmente contra tu largar lixo na praia, isso e aquilo. Eu acho que a pessoa tem que Mas ter eu não sou a contra pedir o responsabilidade. A pessoa tem que ter a responsabilidade de ir lá levar Seu lixo, sua né, latinha pelo amor e de bota Deus. de volta É e o traz de mínimo. volta. Mas no caso que disso não acontecer, não tô falando que é certo. A gente paga imposto, eu acho que a prefeitura tinha que ter uma organização para uma vez por semana ir lá limpar aquele local, já que está sendo. E não mandar trancar tudo Era porque demais tem pra que quem- limpar o lugar. Era Não, demais. é que o negócio É igual tu assim. ir- Assim, ó, depois de uma- ó, vou quando- cortar tua mão se tu botar o dedo no ventilador. Não, mas é demais, cara. O jeito que eles fazem, que eles deixavam ali a orla, cara, era horrível. Era garrafa, gelo, saco. Horrível, horrível. Não era um lixinho, como tu vê num parque, uma latinha. Não, era horrível, cara. Horrível, horrível. Eles deixaram a praia virar Mas de eu- nada. E não eu- foi só uma vez. Eu concordo com o Patrick que tem como tu. Aí tu sabe. tu não pode os caras, botar a educação da população. Os caras A vão na, responsabilidade os só cara vão pra- na pra segunda cidadão, entendeu? fazer rave? Não. Vão na terça? Não. Vão Manda na uma quarta? equipe lá e manda limpar. Não. Mas manda Vão uma na equipe uma vez quinta? por- Na quinta eles já começam a fazer um barulhinho. Então é o seguinte, cara, tu não precisa botar na segunda, na terça, na quarta. Vai botar a partir do momento partir que da quinta, precise. sim. Tu não precisa colocar ninguém em risco. Vai lá um cara sozinho numa moto dizer para os caras saírem lá, os caras vão lixar o cara lá, só vai afogar, vão fazer beber água salgada. Aí, mas pode o cara ir lá, identifica e vem e chama a polícia. Não, mas eu acho que não precisa nem ser drástico a esse ponto. Não, mas eu volto acho a que dizer, assim, se não existe uma existe, obediência, tem que se existir uma faz. conscientização pro cara não botar. Mas Isso. tudo bem, mas eu acho que tu não pode cortar o dedo da criança por ela botar o dedo no ventilador. Tu não pode amputar Mas o braço, eles entende? enfiaram o dedo no ventilador, uma porrada Não, de vez. O ventilador eu- mesmo eu coisa acho- deles. eu acho absurdo, Patrick, eu até vou te ser muito sincero, não poder entrar um carro para ir na Barra e poder Eu- fazer isso é arrancada verdade. de caminhão. Eu Isso é também, verdade, isso é também verdade. acho. Eu vejo Mas um, eu acho eu vejo assim, um ó, contra, que a um falta, contrassenso a enorme. falta de estrutura também acaba ocasionando certas. Não sei como dizer, mas por que falta de estrutura? Porque se tivesse lá na Barra lata de lixo, se tivesse um Não lugar fica- para te colocar, não. se tivesse. Tu tinha condição. Ah, não fica porque enche a Mas como maré. é que tu vai botar uma lata de lixo na hora se o mar Tudo vem bem, e cara, leva a lata? mas é o que eu tô falando. Explica Mas pra mim. aí tu não pode deixar lá o tempo todo, mas se tu sabe que aquilo é um lugar recorrente, que as Falta pessoas de vão se educação juntar, do pessoal, cara. coloca Falta lá de no final de educação do semana e pessoal. tira e acabou. O próprio mar tanto traz a sujeira quanto leva, Entrega. certo? Tu pode ver que vira e mexe, o próprio mar vem e faz a sua limpeza, Isso. certo? É, mas Eu não te- tem que estar botando Só que lata daí e coisa botar a arada lata lá. dessa tartaruguinha, se ele já reclamou do Exato, canudo. tem todo o lance, a lata, o alumínio, o plástico, assim, O primeiro plástico nem se dissolveu ainda. eu não vejo como nada agressivo, certo? Ao tipo de um carro ir até a Barra e ir curtir, fazer uma fotografia, vir curtir uma não. praia. Eu não vejo nada demais,
né? Claro que tem um lance cultural que isso as coisas não vão ser da noite para o dia que vão acontecer, né? E as pessoas terem a consciência. Eu sou um cara que gero muito pouco plástico lá em casa. Sou um cara que não jogo nada orgânico no lixo. Horta. Vai para compostagem. Vai para compostagem, separo, então, às vezes, casca de banana, pó de café, que são extremamente ricos, né, em proteína, a casca de banana em potássio. Pó de café é excelente. Vou lá. Eu, por dia, dá em torno de 4 quilos de matéria orgânica por mês. 3 vezes 4 dá 120 por ano. Isso é menos lixo que o município está pagando para a empresa, certo? Eu estou fazendo a minha parte. Do plástico eu faço das garrafas d'água e suco. Eu faço todos os meus potes e faço as minhas mudas. Então é uma forma que eu achei de reaproveitar. Exato, daí eu planto os meus alfaces, planto as minhas mudas, dou as mudas, quando as mudas de muita ameixeira, que tem ameixeira lá em casa e tal, faço as mudinhas para doar e assim por diante. Então, as pessoas, mas eu levei 50 anos para aprender isso. E teve que vir uma pandemia, uma loucurada para te conseguir. Para mim. Opa, preciso de coisas orgânicas. Então, gente, a gente consegue eu acho que as consegue pessoas também. Eu acho e que a gente não pode desistir por uns aquilo que tu disse, né? Não é pelos cabeça de vento, as pessoas que não têm nada na cabeça, porque uma pessoa que vai e leva o lixo lá, bebeu, qual é a dificuldade dele botando dentro da mesma sacolinha que ele levou a bebida? Mas eu acho que é falta de vontade do poder público também em organizar a coisa. Porque é muito mais fácil tu proibir do que tu organizar, entendeu? Não quer se incomodar, irmão. É muito mais fácil tu proibir do que tu organizar. Claro. Eu acho absurdo assim tu ir lá e proibir, não pode botar na barra. Pô, tu paga tanto imposto, cara. Até dobrado, porque eu acho que estacionamento... Porque eu acho assim, estacionamento rotativo é um imposto que tu paga dobrado. O cara tá te cobrando pra te estacionar. Pedágio é um imposto que tu tá pagando dobrado. Claro. Tu já paga pro governo ir lá e asfaltar e fazer. E aí, depois que tá pronto, ele vai lá e dá pra uma empresa privada ganhar dinheiro em cima com o que tu pagou pra asfaltar. Aí tu paga IPVA, tu paga... entendeu? Aí tu paga tanto imposto dobrado e os caras não querem ir lá liberar uma área pra te fazer renda retido na fonte, e manter aquilo limpo pra ti. ICMS, INSS, fundo de garantia. Eu acho uma falta de vontade do poder público quando ele te diz assim, tu não pode ir lá porque tu tá sujando. Eu acho que a população tem que ter sua parcela de culpa e manter limpo. Eu não tô dizendo que tu tem que jogar no chão porque tem que limpe. Mas eu tô dizendo que tu não pode proibir a população porque tu vai ter que limpar. Na verdade, o poder público não quer se incomodar. Tu vai ter que limpar. O problema é que o mar, antes de eles virem ali, o mar vem e carrega lá pra dentro, cara. Vem um monte de questão ambiental. Até pássaros que vivem ali. Irmão, eu vou levar 2 caixas de cerveja pra beber. Certo? Não custa ela vai num paquezinho e vai dentro do meu carro. O que custa? Na mesma sacolinha que eu trouxe o pack. Tu levar, certo? Eu botar as latas dentro dessa mesma sacolinha. Jogar pro mesmo porta-mala do meu carro. Chegar em casa e jogar numa lixeira. Não, concordo contigo, eu concordo. Eu tenho essa consciência, tu tem essa consciência, mas aí por causa da consciência de um terceiro, é mais fácil eles proibir do que eles querem organizar. Mas sempre vai ser mas assim, porque educar eles querem a as população não facilidades. funciona dessa maneira. Enquanto a gente estava falando antes da política, a população não adianta, tu não consegue educar. Daí tu vai ter que fazer limpeza toda a vida e ainda vai ficar cada vez mais sujo, porque tu diz, não dá nada, a prefeitura limpa. Mano, o ser humano é um bicho desprezível, cara. Ele faz muita merda e quer ver quando tá bêbado. Daí mesmo que joga as coisas fora, não tá nem aí, cara. Não tá nem aí. Aí é o que... É o parafusinho que falta, né? Não é o parafusinho, né? É a massinha, né? Massinha cinzentinha, né? Só tem um macaquinho. É que as pessoas adoram a futilidade nessa questão de... Eu pago imposto, prefeitura limpa.
Não, eu acho errado isso de, eu pago imposto, a prefeitura limpa, mas eu também acho errada a posição da prefeitura. Não, vou proibir para não ter que limpar. Mas é que não, às vezes não Mas ia não, adiantar. no caso não foi a prefeitura, né? Quem determinou foi uma promotora do Ministério Público Federal que entrou com uma ação e daí ela ganhou uma liminar que proibisse o acesso. Certo? O buraco A abriu mais prefeitura só não esperneou, não reagiu. Quem somos nós? Já que lá tá, que lá esteja, né? É porque eu não quero encrenca com a promotora federal. Não, para aí. Não. Nós vamos então achar um meio. Quem é que fiscaliza lá? Não, lá é federal, né? Porque é a Orla Marítima. Lá Sim. não é municipal. Certo? Que ela é uma área de domínio público federal. Área de marinha, Quem é? né? Área de marinha. Quem é que teria que fiscalizar? Marinha? Mas a federal quer jogar para o município. A promotora quer jogar para o município. Daí o município quer jogar para a polícia militar, que é estadual. Olha o balaio de gato. É uma Certo? batata quente. Exato. Um joga pro outro e aqui, ó, e ó, vai, não, o problema é ninguém teu, jogou o por problema é ninguém, teu. fechou, botaram a cancela. E daí nós temos que descer Ninguém quer se pelo, incomodar. aí nós temos que descer pelo lado do corpo de bombeiro e ir na barra da mesma forma, porque eu continuo indo. É mais ou menos e agora. É, mas Se tu não pega for agora, dá uma bombeiro- multa salgada, né? Ah, mas eu vou me pegar e eu vou pra dentro d'água, aí tem que ir lá buscar lá dentro. É igual os caras quando estavam pescando irregular, né? Daí batia os caras iam pra dentro d'água, daí o não vou fazer o nada, policial verdade. não entrava, não prendia. Ficava lá até batendo o queixo, carregado, mas Não, não. e soltava as redes, né? Os caras cansaram de chegar a polícia ambiental e corta cortar a o rede, cabo. solta a bicho. rede. Por isso que fudia com tudo ainda, pior. Então, rapaziada, a evolução, ela acontece. E se nós formos analisar, né? Não sei quanto vocês gostam de história, eu sou um cara que gosta também de história, Eu gosto de também gosto. música. Que nós levamos milênios e milênios para chegar num determinado ponto. E de lá para cá nós aceleramos absurdamente. 100 anos pra cá, né? É, o bagulho pegou fogo. É, mas eu acho que a gente acelerou como Após as guerras, né? evolução industrial e evolução tecnológica Eu- e desacelerou como evolução humana. Eu acho que a gente teve Então a gente tá numa declínio grande. desevolução humana. Um declínio grande como evolução humana, se for falar num aspecto darwiniano, porque vacina, remédio, antibiótico acabou com a seleção natural que existia. Sim, de isso certa aí forma, mas não é. Entende? E tudo isso, evolução natural, Muita como a gente não gente, é- precisava morrer a gente antes, conhecia. Não precisa morrer agora, cara. Se nós pensar, né? O homem primeiro ele andou por milênios bípede, não, primeiro Quadrúpede. quadrúpede. Depois ele aprendeu a andar com as duas pernas, bípede, e ele veio. Aí num determinado ponto, ele viu que subindo em cima do boi, do cavalo, do camelo e tal, o bicho ia levar ele. Era melhor. Era Não melhor. precisava. Aí ele deu uma aceleradinha no processo. Daí descobriram a roda lá, deram uma aceleradinha. Aí chegou num ponto, isso que muito recente, ali por 1800 e tantos, que ele inventou lá a máquina do vapor, e botaram em cima de um trilho e começaram a fazer as coisas acontecer. Depois ele veio o motor a combustão, tal, e depois ele veio pro eletrônico e a válvula. Mano, desse ponto para cá foi avassalador. Surpreendente. Tem alguns, né? É o que eu falo. Tem, tem algumas teorias que falam, né? Que foram a partir do momento que se teve acesso ao caso Roswell. Roosevelt, a gente falou semana passada. Isso, sobre que esse caso. é a teoria engenharia reversa, né? Engenharia reversa. Eu também acredito muito em engenharia reversa. Não, Principalmente eu a até vou dizer uma coisa para vocês. tecla de toque. Não, A tela de toque, ela é engenharia reversa. Isso nada me tira da cabeça. Que do nada, eles tinham. não, e é uma série de fatos que acontecem e que está sendo camuflado da gente. A gente é praticamente uma arrogância
Mas tu acha que Universo- hoje o senso comum tá preparado para receber uma notícia de que exista um outro ser vivo? O Pentágono, ele admitiu a existência de OVNIs, mas não por que, OVNIs por que realmente. que não... Porque não tá preparado. Eu acho que o senso comum não tá preparado. Claro que não tá, irmão. Eu As pessoas acreditam naquilo que contam pra elas e elas acham que o mundo é aquilo. Tu sabe, né, que em 1930 teve um programa de rádio que noticiou uma invasão extraterrestre em Washington. Sim. Mas era um programa, era uma novela Sim, de rádio. Orson Welles. E aí eles, por causa disso, botaram a Teve um população filme- em pânico e até hoje isso é colocado como exemplo de estudo social, né? Pra mim, eu acho que hoje, se acontece uma coisa dessa, desce Orson Welles era o... desce uma nave alienígena num centro qualquer aí, ou qualquer lugar que Dia hoje em que a dia Terra parou. a câmera tá na mão, né? O dia que a Terra parou. Hoje em dia a câmera tá na mão. Não. Se acontece uma coisa dessas hoje e é noticiado amplamente, eu acho que acaba com o planeta, cara. Religião. Vai pro Beleléu. Todas. E hoje muita gente é Não, apoiada não, só pela religião. Exato. Não. Muita gente apoiada, não, cara. Tu para e... nós é que somos... Eu sou católico de batismo. Não, mas muita gente apoia, tipo, a família, a criação da família, tudo em torno da religião de uma forma Não, tem que uma todo- coisa tem não todo- se define da Tem outra. todo um domínio exercido Isso. através da religião. Imagina há se isso milênios, cai. Séculos. Sim. Então nós estamos falando de algo muito... E a tecnologia Intrínseco começou na personalidade começou a humana. evoluir realmente quando a religião começou a perder força. Porque na Idade das Trevas e coisa arada, que a igreja tinha muito, as cruzadas e a religião católica, toda aquela parte ali que era feita só de religião, atrasou muito. Porque tu misturava alguma arruda com outra coisa, tu era bruxa, era queimado. Tu misturava um elemento químico atrasou com outra muito a coisa, ciência, né? Tu era queimado, Deus o livre. Não, porque Tu era curava a pessoa, domínio através do medo, né? A Inquisição. É, o né? desconhecido Todo é... desconhecidos. Então, aquilo para não se incomodar, fecha, né? Mata, né? Não, mas ali também era uma de lá doutrina de pra- rebanho, que era muito mais fácil tu Sim, doutrinar o mas- rebanho fazendo Com daquele certeza. jeito, né? Com certeza. E assim, mas nós herdamos muita coisa de lá que ainda está meio que intrínseco. Mas tu né? acredita que já chegou alguma coisa na Terra, que já teve esse contato Imagina. forte, assim? Eu não acredito que tenha tido, porque assim, ó, eu já falei isso aqui até. Cara, os caras chegam lá em cima, deve ter como eles pegar sinal de rádio, TV da gente, algum. Os caras se olham, cara, eles são tudo um igualzinho ao outro e estão se matando. Eu vou descer lá pra essa boca braba. Vou nada, né? Vou ficar aqui só olhando, né? Irmão, eu até... As pessoas... Eu acredito em outra coisa. Não, eu acredito, Como- acredito. Eu só não acredito que já não, teve esse contato. Nós não conhecemos nem o nosso planeta. A NASA, ela foi estudar o mar e foi até um certo ponto. Ela chegou nesse certo ponto que não era o final e começou a estudar o céu pra ir embora. Tu acha que deve ter aqui embaixo? Tu tá ficando louco. A gente não foi no fundo do mar. A gente não conhece. Não, eu concordo A gente contigo. não conhece o nosso planeta. A gente Eu concordo, mas eu só acho que se o cara, se são seres mais desenvolvidos, não vão querer chegar aqui pra essa boca braba que tá isso aqui, mano. Ah, não, se for Não seres vão pacíficos querer e chegar bem aqui nessa boca desenvolvidos, braba não aqui vão, que não tá. vão. Eles não vão ser direto, nem vão ficar eu vou dizer assim, tem pessoas que falam em espíritos. Será que um espírito não pode ser um contato, sei lá, tô dando uma... Eu acho muito atraído, eu acho muito legal um final do MIB. Tem um final que aquilo sempre me passou, né? Será que eu não sou um átomo? Ah, não sou- quando vê tá dentro um saquinho de polígono. da bolinha de gude lá. Da bolinha de gude de cinturão de óleo. Tá dentro do cinturão de óleo. Será que nós não somos uma ameba? Eu E a me gente pego. não chama de Deus Um tripa nós somos cruzes? Eu penso. Eu vou por aí também. Mas Então- de ter um contato assim, ó, eu acho que uma Cara, gente não tá preparado. Não. E outra que se eles têm algum Mas- estudo prévio sobre Ó, a gente, o martelo- eles não descem, O filho. martelo tá assim na nossa cabeça desde que nós nascemos. Eles não descem, cara. Tum. Aí nós achamos que é só isso. Cara, olha
Não, imensidão. Não, eu acho que Se tu é. olhar, se tu olhar em volta, e se tu olhar micro. no micro, Tudo tem vida. cara, é um processo muito grande para a gente pensar que nós somos os Não, bons da galáxia, que Não, nós não, somos não, os não, preteridos, não. Somos que somos nós, É só nós. essa galerinha que tá aqui nesse globinho. Que é isso? Desse feijãozinho. E como- que é perto como- do Na bolinha de universo, gude. né? A E bolinha. como tá pequeno, né, cara? Hoje tu vê os caras aí com missão própria, empresas financiando saídas e grandes expedições. Mas não vão longe também. eu acho que não vai- Bate não vai- em Marte aqui do lado, manda uma foto Aqui lá do de lado. outra galáxia. Mas eu acho que Mas não Marte vai aqui longe no pra. perto do que de outra galáxia. A gente tá na Via Láctea, uma galáxia. Tem outras milhões de galáxias. Mas hoje ainda, Bilhões de hoje anos-luz. ainda tu pode pensar que é improvável que se alcance, mas daqui mais Pode 3, existir 4 vida de todo décadas tipo. A gente é vida já não baseada em seja oxigênio. mais. Pode ter eu vejo nitrogênio, que a gente vai sulfato, qualquer coisa, cara. a gente vai passar num processo, até tava nós falando aqui de futuro e coisa, e lousa e passado e evolução. Eu tava assistindo Fantástico, acho que fez 2.500 programas que está acontecendo até nós falamos lá em computação gráfica e tal, eu estava vendo lá da abertura e tal, eu estava acompanhando todos os lances, os pano verde, companhia Evolução militar. tecnológica. né? Então, das previsões, né? Que dentro desses 2.500 programas, desde 72 ou 73, 2.500 programas, as projeções de futuro Que se fazia. que se fazia, né? Algumas são cômicas e outras, então nós já estamos bem à frente também de outras situações. Mas acho muita arrogância de nós, seres humanos, né? Achar que nós estamos Sozinho. sozinhos e nós, conscientes dos pensadores, nessa galáxia, ou nessas galáxias. Tem todas. muita coisa entre o Não, céu e a é. terra do que imagina a nossa boa Não é nem filosofia, só né? a Exato, Terra, é exato. muito mais longe Aí, ainda, cara. o que aconteceu no passado, que às vezes nos chega de uma forma, o que será mas- que realmente aconteceu? Até no Egito, cara. Não vem me dizer que meia dúzia de carinha foram lá e levantaram Meia aquelas dúzia pedras. não, cara. Era Mas milhões. Que 600, cara. Que 6 milhões. Não mexe aquela pedra. Não bota lá em cima. Não Bota. Ué. Não. A não ser Sei que lá. eles eram muito mais fortes naquela época. tem- também, tem- Não sei, não tava É. lá pra saber. Zé, a gente tá se encaminhando pro final aí. Tu quer deixar um recadinho aí? Eu falar quero alguma deixar um coisa? recadinho que a cerveja estava boa, o papo estava maravilhoso. Fico lisonjeado de ser um dos primeiros agraciados com a vinda, né? A gente que fica. Aqui a gente falou, aqui a gente disse, né? A gente redisse, só não desdissemos aquilo que a gente disse. Mas sempre é tempo, né? De reavaliar as coisas. Do José Dilma agora. Porque 30% de 25% dá 10%. Foi muito complexo, mano. Eu sou de humanas. 100%. Então quero agradecer, rapaziada. Muito legal, muito bom. Muito bom. Um papo aberto, um papo legal, um papo descontraído, né? Aqui realmente a gente pôde falar e dizer. Foi por onde, Aqui foi é- por onde é- deixei. a ideia do Exato. projeto. É a E, ideia do projeto. é expansivo, não é engessado, não tem perguntinha pronta, não foi feito Não, ensaio. a gente Aqui não a pode gente vem pra perguntar isso. conversar. A gente vem Fazer aqui, ensaio, a gente conversar exatamente. dar umas bolas fora de vez em quando, mas é tudo. Mas já Tudo pensou de se tu boa. chutasse tudo dentro? Não, mas Ah, é isso ali que a gente quer ver. Exatamente. A gente começa num Então, assunto, termina em outro, agradecer e dizer que quero voltar outras vezes com mais gente na bancada pra Isso, gente vamos vai vamos. falar. Se Trazer um quiserem- convidado se aí. quiser definir tema também pra gente abordar, gosto da conversa, gosto de expor as minhas ideias, as minhas convicções, os meus aprendizados, né? Não conheci ninguém durante a vida que fosse proprietário da verdade, então ninguém nunca me mostrou, ninguém sabe de tudo. ninguém nunca me mostrou a escritura da verdade, certo? Então tudo tem às vezes pontos de vista. Nesse momento eu escrevi aqui o número 6 para mim,
tu vai estar vendo 9. Então, ponto de Tudo vista... é perspectiva. É necessário que tenham divergências. Toda unanimidade é burra. Esse negócio de todo mundo cordeirinho seguir. Não. É bom realmente ter pessoas controversas, pessoas que aguçem a atitude, que tenham posição. Ah, mas está errado. Mas tem posição. Acho que isso é importante. Né? E dizer que muito legal a ideia de vocês, muito legal o projeto de vocês. Quero estar de volta num futuro próximo, né? E dizer para que as pessoas participem, acompanhem, né? Curtam, compartilhem e venham aqui também expor suas ideias sobre aquilo que tiver vontade de falar, se é da sua sexualidade, se é de rock and roll, se é de música sertaneja, se é de direito, se é de esquerdo. Então, Daqui a gente falar da vida. A gente está aqui para conversar. Exato, exato. Podemos não concordar, mas a conversa vai estar sempre aberta. Não, mas isso é extremamente salutar, extremamente importante, mas louvo muito a iniciativa de vocês de começar esse podcast, começar esse programa muito legal. Primeiro, é um programa livre, programa aberto, não há condicionantes. Né? Então agradeço mais uma vez, né? Dizendo a vocês que será um grande prazer retornar aqui, nesse microfone, nesse estúdio, e dizer para vocês que eu desejo muito sucesso para vocês e que vocês tragam pessoas para cá que venham falar de si, de nós, de todo mundo e assim por diante, mostrar o seu ponto de vista de vida, de negócios, experiências, de mercados, de pessoas, porque talvez a ciência mais complicada seja a do entendimento das pessoas. Verdade. Muito difícil. Muito difícil. Onde muito tu bota difícil. 3, tu pode crer que tem uma grande possibilidade de ter conflito. A mais perfeita né? e complexa é o cérebro, mano. Exato. Sem dúvida nenhuma. Mas respeito, né? Respeito delimita qualquer e boa relação, indiferente da origem que ela tenha, seja ela de amizade, de negócios, seja ela matrimonial, seja ela entre namorados, parceiros sexuais, ou qualquer situação que seja, o respeito, ele é um item obrigatório em qualquer situação, junto com a simplicidade e a humildade. Humildade se encaixa em qualquer situação. Em qualquer situação. Eu acho que a maior humildade que a gente tem que ter é que a gente aprende e morre burro, né? Eu acho que essa é uma... A gente aprende e sempre vai ter alguma coisa para aprender. Se tu souber isso, já é um grande caminho. Uma coisa que eu falo para todo mundo é que uma coisa que eu tenho é espaço para melhorar. E sobra. O nosso HD não tem limite. Não. É verdade. Ele não tem limite. Certo? O teu processador às vezes dá uma falhada, patina, né? Dá uma patinadinha. Mas o HD assim... Não, é expansivo. É verdade. Extremamente expansivo. A cabeça tem que estar aberta. A cabeça tem que estar apta a ouvir. Né? Pode ser até que você tenha o direito e a oportunidade de contradizer, mas ouça. Né? Fale também e respeite e seja humilde. Humildade, cara, ela vai te colocar em situações boas, seja lá no Palácio de Buckingham, lá com a rainha da Inglaterra, seja na favela, que é uma vampira, eu acho que é uma vampira. Numa situação, seja humilde. Humildade tem espaço e ela é um item, é um determinante das pessoas que são boas pessoas. E tu, Lute, quer deixar um recadinho pra gente aí? O recado que eu tenho pra te dizer é que isso aqui é o Follow Me Disse, né? Pessoas não tão novas, um podcast novo,
a ideia um tanto quanto infantil, com assuntos bem humorados e variados. Já deu pra ver hoje que a gente começou numa forma, falamos de política, falamos de alienígena, falamos de tudo, cara. Da onde? A gente só viaja, a gente tá aqui pra ter uma conversa calma, uma conversa tranquila, uma conversa despojada e sempre bem à vontade. Obrigado, Zé. Foi um prazerzão aqui estar contigo, que tu é uma lenda aqui na cidade, que é incrível mesmo. E sensacional, gente. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, assina o sininho ali pra nós. Toda semana vai ter um videozinho aqui, pessoas sempre diferentes, opiniões diferentes, uma conversa bem despojada e à vontade, gente. Segue nós e até semana que vem. Ha! E eu quero agradecer aí, nosso amigo também, deixar um abraço. E dizer, como diria minha mãe, calma, jeito, saliva, se vai a qualquer lugar. E deixar um abração, não deixa de curtir. Valeu, galera. Tchau. E na vinheta, falou e show! disse.